Aleluia. Glória a Deus. Que bom poder louvar. Que bom poder adorar. Que bom poder dizer: vida, venha. Que bom poder usar a palavra de Deus e ver os resultados dessa palavra. O nosso Deus, Ele é grande. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele está acima de todas as coisas. A grande questão é que passa-se o tempo e em alguns momentos da nossa vida nós esperamos que as coisas elas se resolvam de uma maneira sozinha, ou que as coisas num belo dia amanheçam melhores. O tempo vai passando, situações vão acontecendo e nada muda. E nisso as pessoas vão ficando cada vez mais tristes, os anos vão passando. Mas o nosso Deus é aquele que tem todo o poder para entrar em ação e fazer o milagre acontecer. E quando nós falamos de milagre, nós não estamos falando apenas de cura física, nós não estamos apenas falando de cura profissional, porque o maior milagre que existe é o milagre do novo nascimento. E talvez tudo que você precise nesta noite é dizer: olha, eu preciso nascer de novo. Eu preciso deixar a minha velha história para trás. Eu preciso deixar aquilo que eu fui para trás. Eu preciso deixar as coisas para trás, olhar para frente e começar uma nova vida. Talvez você, meu irmão, já conheça a Cristo, talvez você já tenha tido uma experiência com Jesus, mas por algum motivo você se afastou ou se desviou do caminho dessa graça maravilhosa. É hora de você voltar correndo para o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Não há outro caminho que não seja Jesus. É interessante porque no tempo como nessa época, nessa era contemporânea que nós estamos vivendo, as pessoas com o seu politicamente correto, elas têm a tendência de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que a gente ouve? Não, todas as religiões, o que importa é fazer o bem. As obras não salvam. Não, todas as religiões são boas. São tão boas que algumas matam em nome de Deus, né? O único caminho é Jesus. Não existe outro. O resto é tudo mentira. São deuses falsos, são meros enganos, são sofismas da mente humana. Porque o único que pode nos levar até Deus é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 5, vamos ler a cura do paralítico. Evangelho de João, no capítulo 5, leremos do verso 1 até o verso 16. Amém? Todos encontraram? Vamos nos colocar em pé para fazermos a leitura deste texto com toda a reverência, com toda a atenção. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água
porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhes eles: quem é este homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas aos sábados. Amém. Podemos nos assentar. Queridos, eu fico imaginando 38 anos, uma pessoa sofrendo com uma doença, procurando tratamento, procurando ajuda, esperando alguma coisa acontecer. Betesda, ele quer dizer, essa palavra Betesda quer dizer casa de misericórdia, ou em algumas traduções acredita-se que seja casa de oliveira. Não existe um consenso, né, Gelson? Ou casa de misericórdia, ou casa das oliveiras, enfim. É um tanque que ainda existe até os dias de hoje. O tanque ainda está lá, o tanque de Betesda. Então as pessoas, elas, por conhecer a história, por conhecer a lenda de que as águas eram agitadas pelo anjo, corriam para aquele lugar para terem a oportunidade de se jogarem naquele tanque, se jogarem naquela piscina e receberem o seu milagre, receberem a sua cura. Irmãos, a Bíblia é tão atual, o Evangelho ele é tão atual, que a história só se repete, muda só os nomes dos personagens. Isso não soa muito familiar pra gente? Gente se jogando em piscina por cura, gente afogando peça de roupa por cura. Acredite você ou não, isso eu vi, não foi ninguém que me contou, eu vi no YouTube. Um rapazinho, já teve lá os seus 19, 20 anos, pregador, pastor, não sei de que ministério, nem quero saber, mas tinha feito um propósito do tanque, e ele então ia mergulhar 7 vezes nas águas do rio Tietê. E ele mergulhou. Ele gravou, está no YouTube isso. Ele pulando 7 vezes nas águas do rio Tietê. Não sei se ele está vivo ainda. Não procurei saber, mas fiquei muito curioso. Se uma enxurradinha assim que chove no bairro, já, tanta doença aí que existe, irmão, imagina pular no Tietê 7 vezes. 7 vezes. As pessoas coxas, as pessoas aleijadas, as pessoas cegas, elas estão indo atrás de todo vento de doutrina que possa levá-las a ter uma melhora na sua vida.
E eu vou dizer uma coisa, meu irmão, aprenda isso: Jesus não melhora a vida de ninguém, Jesus transforma. Jesus faz nova todas as coisas. Quem melhora as coisas é o diabo. Quem melhora as coisas são os curandeiros. Jesus transforma. Jesus faz nova todas as coisas. Jesus restaura, Jesus reconstrói do nada, dos montões de pedra, daquilo que não existe. Ele faz acontecer, Ele faz a existência acontecer. Jesus então se depara com aquele paralítico, com aquele homem, e pergunta para ele: você quer ser curado? Se ele está num tanque perto de onde pessoas buscam uma cura, o óbvio é que aquele homem queria ser curado. Mas por que Jesus então fez uma pergunta tão óbvia, se ele quer ser curado? Porque nem sempre o óbvio é tão simples. Porque nem sempre o óbvio é tão visível para nós. Nem sempre o óbvio é tão certeiro, e nem sempre sabemos qual é o óbvio da nossa vida. Em outras palavras, nem a gente sabe o que a gente quer direito. Porque pedimos algo para Deus, quando recebemos, vemos que não é bem aquilo. Se começarmos a pensar um pouco, a explorar os nossos pensamentos em relação ao o que queremos, nós vamos começar a ver que no fundo nós não sabemos ao certo o que é que nós queremos. Você já assistiu aquele concurso de Miss Mundi, Miss Mundial, Miss Universo que chama, né? Miss Universo. E os juízes chegam para aquelas moças e perguntam: o que é que você mais deseja? Todas elas vão dizer o quê? Que querem? Paz mundial. O que é paz mundial? É exterminar um grupo de pessoas para que o meu grupo viva? O que é paz mundial? É todas as pessoas terem dinheiro e a inflação subir, porque se todo mundo tiver uma certa quantidade de dinheiro, a inflação sobe, o produto fica mais caro. O que é paz mundial? É ter um casamento com alguém que não te ama e viver uma vida sofrida pelo resto da vida? O que é paz mundial? O que é paz? O que é que nós queremos? O que é que nós almejamos? O que é que nós desejamos de verdade? Quando aquele homem chega até Jesus e diz: Senhor, eu quero ser curado, mas todas as vezes que a água é agitada, porque na verdade não existe uma confirmação teológica para provar que realmente um anjo mexia aquela água. Estou errado, irmão Jaelson? Se eu tiver, irmão, me corrija. Mas não existe uma comprovação teológica, bíblica, uma referência. Talvez de repente, um caso isolado pode ter acontecido, aí espalhou-se e ganhou a fama. E aí então fizeram daquilo uma doutrina. É a mesma coisa quando a gente vê aquelas orações do copo com água. Porque alguém um dia abençoou um copo de água e alguém bebeu e foi curado, as pessoas então criam uma doutrina e acham que todo copo com água agora cura. E não é assim que funcionam as coisas de Deus. Talvez algo isolado que tenha acontecido, isso é uma conjectura minha, porque a lenda surgiu de algum ponto, a história surgiu de algum ponto, mas esse anjo tinha que mexer a água, e a primeira onda é a que curava. Peraí, e qual que é a primeira onda? A desculpa então era: não, quando vem o vento, ou quando a água é agitada, alguém vai antes de mim. Em outras palavras, o problema de não ser curado não sou eu, é o outro. O problema é que eu não tenho ninguém para, pobrezinho, tenho ninguém para me jogar.
Sempre alguém vai primeiro, sempre alguém cai primeiro, sempre alguém, quando vem o mover da água, se joga e aí eu estou aqui. Ah, verdade? Quanto tempo você está padecendo com esse mal? Ah, só 38 anos. Estou esperando as coisas acontecerem. Estou esperando alguma coisa mudar. Ah, meu querido, pelo amor de Deus. Se você não mudar, nada muda na sua vida. A mudança precisa começar em você. A mudança precisa começar, porque a mudança na vida desse homem só começou depois que ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Não adianta esforços próprios, não adianta achar que tal coisa vai resolver, que um dia vai mudar. A mudança começou ali, naquele encontro com Cristo, e a partir daquele encontro com Cristo, aquele homem então foi curado. Mas eu tenho algumas coisas a colocar, porque, meu irmão, nós podemos imaginar e pensar esse tanque como o mundo. Nós podemos pensar esse tanque como uma sociedade, como a sociedade na qual estamos inseridos. Nós podemos pensar esse tanque como o lugar, o mundo, o anjo, a esperança de que alguma coisa um dia vai mudar, um Messias, um governador, um político, ou um emprego mais estável, ou isso ou aquilo. Começamos a criar os nossos próprios anjos, começamos a criar os nossos próprios ídolos, e aí ficamos nesse mundão, nesse tanque, esperando, achando que alguma coisa vai mudar, achando que alguma coisa vai acontecer. Os doentes, as pessoas que precisam, as pessoas que estão necessitadas, são aquelas que estão à nossa volta, cada um com o seu dilema, cada um com a sua demanda. E nós, quem somos nesta história? Nós somos o paralítico. Nós somos o paralítico. E somos nós que em alguns momentos, ao esperar a nossa cura, ao esperar a solução, ao esperar uma transformação, começamos então a culpar os outros, começamos então a atribuir culpa aos outros, porque as coisas não acontecem. Aí a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do marido. Não, pastor, meu casamento está destruído porque meu marido não me entende. E você entende o seu marido? Não, porque o meu filho, ele é rebelde, pastor, se você soubesse como é meu filho, já tentei conversar. Tá, você já tentou conversar ou você já tentou impor? Tem diferença as coisas. Queridos, a forma como nós colocamos as nossas palavras, a forma como nós lidamos com os desafios, com os conflitos, fazem toda e completa diferença. Fazem toda e completa diferença. O encontro com Jesus. Jesus olhou para ele e disse no versículo 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, Jesus diz para aquele homem: você está disposto a recomeçar? Você está disposto a deixar este tanque cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas procurando soluções mágicas e recomeçar? Você está disposto a levantar a sua cama, tomar o seu leito, sair deste lugar
carregar, pôr nas suas costas e ir em outra direção, ir em outro rumo, tomar um outro rumo na sua vida, ou você quer ficar aqui para sempre, em Betesda, vivendo de esmola, vivendo de casa de misericórdia? Você está disposto a este recomeço? Você está disposto a essa nova vida? Você está disposto a deixar essa paralisia espiritual para começar a caminhar com as suas próprias pernas? Lendo o texto mais adiante é interessante, porque os judeus, as pessoas ali, os religiosos, porque os religiosos, o que é um religioso, né? Na verdade não é uma pessoa espiritual que tem uma comunhão com Deus. O religioso aqui, nesse texto, na conotação desse texto, estava querendo dizer aquelas pessoas que guardavam a lei de uma forma hipócrita. Esses eram os religiosos. Eles tinham um zelo pela lei, pelos ritos, mas não um zelo por uma espiritualidade sadia. Esses eram os religiosos. Esse é o contexto, esses religiosos. Então chegam para este homem e perguntam: você foi curado, que bênção, glória a Deus. Foi isso? Foi isso? A pergunta que aqueles homens foi feita para ele foi o quê? Hoje é sábado, você não pode carregar sua cama. Hoje é sábado, não é lícito, versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar a sua cama, não é lícito carregar o leito. Eles não se preocuparam com aquele homem que estava curado, não falaram: poxa, que bênção, você está andando, poxa, que glória a Deus, que mudança na sua vida. A preocupação era: você está transgredindo a lei, pecador, vai para o inferno. Você está transgredindo a lei, olha o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo é isso, o que você está fazendo é aquilo. Meu irmão, a lei aponta e nos mostra o pecado, nos orienta o que é o pecado. Sim, a lei nos dá discernimento do que é o pecado, a lei nos dá o discernimento do que é o erro. Mas aqueles homens não estavam preocupados com cura, coisa nenhuma. Aqueles homens não estavam preocupados com piedade, coisa nenhuma. Deixa eu falar uma coisa, está na internet, está aqui na igreja, mas vamos ser bem sinceros. Você acha que as pessoas estão realmente preocupadas com o social dos outros? Com o bem ao próximo? Não estou generalizando, porque eu acho que toda generalização é incoerente. Em outras palavras, tudo que a gente generaliza é burrice. Então não estou generalizando, mas você vê as pessoas tendo demonstrações de obras para que as trombetas sejam tocadas para elas. Não, porque eu fiz, porque olha só, eu dei, eu doei, eu isso, eu aquilo. Tem até um meme no Facebook interessante, muito bem pensado. A pessoa entregando uma cesta básica e fazendo a selfie assim, né? Para mostrar que ela está dando a cesta básica. Vocês já viram isso? Sendo que a Bíblia fala: o que a sua direita faz, que a sua esquerda não fique sabendo. Irmãos, eu já ajudei tantas pessoas aqui nessa igreja e nunca nem contei nada para ninguém. Ninguém nem ficou sabendo. E nem vai. Nós não precisamos tocar trombetas. Nós precisamos aprender da glória a Deus. E precisamos aprender a enxergar a bênção do outro e nos alegrar com ele. Mas pastor, é um pecador, é isso, é aquilo. Mas o Senhor vai tratar dele. Sabe o que acontece? Quantos anos levou para você se converter, meu querido? Pensa comigo, quantos anos levou para você se converter de verdade? Quantos anos levou para você chegar ao nível que você está hoje?
Mas nós queremos que as pessoas mudem instantaneamente. Nós queremos que as pessoas se transformem num passe de mágica. E nós não queremos ter o trabalho de discipular pessoas. Nós não queremos ter o trabalho de acompanhar pessoas, de amar pessoas. Nós queremos falar, olha, vão tudo para o inferno. Olha esses daí, os perdidos. Esse aí está perdido, esse isso, esse aquilo, esse não vale nada. Depois, na ocasião certa, olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Depois, aonde foi que Jesus encontrou aquele homem de novo? Aonde? Volta aí para o texto. Onde foi que Jesus encontrou aquele homem? No versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Ô glória! Encontrou aquele homem no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Ponto e vírgula. Não peques mais. Não peques mais. O pecado sempre nos traz consequências. O pecado sempre nos traz consequências. E não só consequências espirituais, mas também consequências físicas. Consequências na nossa vida financeira. Por isso que aquele homem precisava mudar o seu caminho. Por isso que aquele homem, ele precisava então recomeçar ali a sua história. Por isso então que aquele homem precisava tomar a sua cama, tomar o seu leito e andar, mudar o rumo daquilo que ele tinha vivido. Não sei ao certo qual foi o pecado daquele homem. Mas o salário do pecado é a morte, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Não adianta querer insistir numa coisa achando que Deus entende, porque enquanto isso há muitos coxos, há cegos, há paralíticos, e ainda acreditam que o anjinho vai vir curar com aguinha mágica. Não vai. Só há cura, só há transformação quando há um verdadeiro encontro com Cristo. Só há cura, só há transformação quando nos levantamos, tomamos o nosso leito, deixamos o caminho errado, deixamos o caminho antigo e começamos a trilhar o caminho da graça. Betesda ficou para trás, a crendice da água milagrosa ficou para trás. Aquele homem foi para o templo, e Jesus então na ocasião certa o advertiu: olha, agora você está curado, você não está feliz? Que bênção, só que presta atenção, é uma nova vida, não volta a ter uma vida de pecado. E interessante que ele complementa dizendo o quê? Para que não te suceda coisa pior. Se puder fazer uma interpretação extensiva, eu ousaria dizer que aquele homem ficou paralítico devido a alguma coisa errada que ele fazia, algum pecado ali que ele devia fazer. Sei, uma conjectura. Mas Jesus falou, não peca mais. Por quê? Para que não te suceda coisa pior. Se nós pensarmos nisso, quem é inocente nessa vida? Quem é inocente nessa terra? Porque todos pecaram. E vamos falar junto, porque todos pecaram. Não há um justo sequer. Se nós pensarmos em Davi, ele era inocente? Não, Davi não era inocente. Se nós pensarmos em Jacó, ele era inocente? A mulher que foi encontrada, que foi pega em adultério, ela era inocente? Quem é inocente? Mas quando temos um encontro com Cristo, quando tomamos nossa cama e andamos, somos perdoados, somos
inocentados, o peso do pecado é tirado de nós, porque Jesus Cristo pagou ele na cruz do Calvário. Quando Deus nos olha, então Deus nos olha através do prisma de Cristo, Deus nos olha através do sacrifício de Jesus. Nós somos aceitos por Deus por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Meu querido, não importa a doença, não importa o que você fez, não importa a situação que você esteja vivendo, Jesus, ele não quer oferecer uma melhora na sua vida, Jesus quer oferecer uma transformação. Chega de ficar em Betesda, chega de ficar no tanque, chega de ficar esperando o vento passar, chega de esperar o vento de doutrina. Há tantos ventos de doutrinas passando e nada tem acontecido, muito pelo contrário, 38 anos e aquele homem sofrendo, padecendo a mesma situação. É momento de se levantar, tomar a sua cama, tomar o seu leito e seguir a Jesus, e seguir o caminho da palavra de Deus. Não é uma ameaça, mas é bíblico. O que Jesus disse para aquele homem: para que não te suceda coisa pior. Não é por medo, porque a conversão feita por medo não é válida, mas nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, somos atraídos por Ele nos chama, Ele nos chama. E nessa noite aqui na nossa igreja o Senhor tem nos chamado, e o Senhor tem te perguntado: o que queres que eu te faça? Por isso você precisa saber responder. Será que é uma cura física mesmo que você está precisando? Eu acho que não. Será que é um emprego mesmo que você está precisando? Talvez não. Talvez o que você esteja precisando é uma transformação na sua vida. É uma transformação dentro de você. É ser uma nova criatura. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Recomece sua vida longe do pecado, meu irmão. Recomece. Há tempo para cura, há tempo para começar de novo. Não acabou para você. Não acabou. Há tempo, ainda há esperança. Só toma a sua cama, o seu leito e anda. Anda. Fala: Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero recomeçar. Senhor, eu quero essa novidade. Eu quero trilhar o caminho da Tua graça maravilhosa. Eu quero trilhar o caminho da Tua palavra. Eu quero deixar o que passou, os velhos costumes, os meus velhos pensamentos, as coisas que eu fazia que eu achava que dava certo. Eu quero algo novo na minha vida. Eu quero Cristo. E o Senhor então te toca e Ele diz: toma a tua cama, levanta, anda. Hora de começar. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado pelo Evangelho que o Senhor nos traz essa noite. Obrigado pela Tua palavra, porque nós sabemos que em Ti nós encontramos misericórdia. Por isso, Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos acertar nossas contas contigo, Senhor, nos levantar, tomar nossa cama e andar. Ó miserável homem que sou, nos perdoa, Senhor. Nos ajude a entender o que é que precisamos de verdade. Nos ajude a entender o que é que precisamos de verdade.
que possamos viver uma vida de comunhão e de obediência à Tua santa palavra. Eu oro por cada irmão nesta noite. Eu oro por esta igreja, Senhor. Eu oro por esses irmãos que nos acompanham em casa, pela internet. Que o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, opere. Que possamos ser mais limpos, mais alvos do que a neve. Que possamos ser tocados, transformados. Limpa-nos, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus.